Fala galera, aqui é o professor Anderson Lisboa. Nós estaremos fazendo um resumo da nossa aula sobre propriedades periódicas. Lembrando que as propriedades periódicas, elas são definidas pela organização que os elementos apresentam na tabela periódica. E aí, quando nós olhamos para a organização da tabela periódica, nós entendemos que ela é organizada seguindo a sequência da ordem numérica baseada no número atômico de cada um elemento, e nessa sequência, onde começa com o hidrogênio, com o número atômico 1, seguindo a sequência de ordem crescente até chegar ao elemento 118. E à medida que esses elementos eles estão organizados por famílias e grupos, as propriedades elas podem ser definidas. E dentre as propriedades que nós estamos mencionando, nós temos aqui propriedades periódicas como raio atômico, energia de ionização, eletronegatividade e afinidade eletrônica. Essas propriedades, que são chamadas propriedades periódicas, elas estão baseadas no aumento ou diminuição do número atômico. Então, à medida que o número atômico aumenta ou diminui, essas propriedades elas são definidas. Quando nós falamos sobre raio atômico, nós lembramos que a definição de raio na matemática ela é a metade do diâmetro. E sendo a metade do diâmetro, nós temos aí que o raio é a distância do núcleo até a extremidade da circunferência. Então, quando nós utilizamos o mesmo conceito para átomo, então raio atômico vai ser a distância do núcleo até a última camada do átomo em questão. Quando falamos sobre energia de ionização, essa energia ela é utilizada para retirar o elétron da última camada de um átomo. Então, quando essa energia de ionização ela é fornecida, ela tem a finalidade de retirar esse elétron que está sofrendo uma atração com o núcleo, que contém as partículas positivas, e essas partículas positivas elas exercem uma força de atração com todos os elétrons de todas as camadas que aquele átomo ele apresentar. Porém, essa energia externa ela vai retirar esse elétron à medida que ela é fornecida. Então ela consegue retirar esse elétron, e retirando esse elétron, isso vem por meio da energia chamada energia de ionização. A terceira propriedade periódica é o que nós chamamos de eletronegatividade, onde, nesse caso, nós temos uma propriedade que está relacionada ao raio, porque quando ocorre a aproximação entre dois átomos diferentes, e automaticamente eles vão apresentar raio atômico também diferente, a eletronegatividade é a atração que um átomo exerce sobre outro átomo para atrair o elétron para si. Então, nesse caso, o átomo que tiver menor raio atômico, se aproximando de outro átomo que tem um raio maior, ele vai conseguir atrair o elétron para ele. Então, a eletronegatividade vai ser maior para átomos de menor raio. Os átomos de maior raio atômico vai ter uma eletronegatividade menor e, na verdade, vai perder o elétron para o átomo de menor raio. Então, acaba que existe aí duas classificações. O átomo que consegue atrair o elétron, ele é o mais eletronegativo. E o átomo que perde elétron, ele acaba sendo o eletropositivo. E a quarta propriedade é chamada de afinidade eletrônica.
a afinidade eletrônica é a energia liberada quando um átomo recebe um elétron. Então, o átomo que tem a tendência de receber o elétron é o átomo de maior eletronegatividade, que automaticamente ele tem aí o menor raio. Então, por ter uma eletronegatividade maior, ele vai atrair o elétron para ele, e à medida que ele recebe esse elétron, ele acaba liberando uma quantidade de energia, e isso vai caracterizar como afinidade eletrônica. A partir desse resumo que nós vimos aqui sobre propriedades periódicas, vamos analisar dois exemplos sobre as seguintes propriedades apresentadas. Nós temos aqui dois elementos. Nós temos o elemento alumínio, que é um metal, certo? E nós temos o cloro, que é um não metal. Normalmente, através das ligações químicas, os metais eles doam elétrons para os não metais. Então essa é uma informação que nós temos antes de saber quem é o mais eletronegativo ou quem tem maior e menor raio. Mas para que nós saibamos dessas informações, primeiro nós vamos fazer a distribuição eletrônica. Fazendo a distribuição eletrônica do alumínio, seguindo o diagrama e obedecendo a ordem que o diagrama apresenta, nós vamos ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Feita a distribuição eletrônica do alumínio, agora nós vamos para a distribuição eletrônica do cloro. Então eu tenho 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Feita a distribuição eletrônica, agora nós vamos definir a quantidade de camadas que cada átomo apresenta e assim definir também quem apresenta maior e menor raio. Então o alumínio tem 1, 2, 3 camadas. O cloro tem 1, 2, 3 camadas. Então o alumínio tem 3 camadas. E o cloro também apresenta 3 camadas. Tendo 3 camadas, cada um, quem vai ter maior raio e quem vai ter menor raio. Quando isso acontece, onde os dois átomos apresentam a mesma quantidade de camadas, subentende-se que ele vai ter a mesma distância do núcleo até a última camada. Porém, quando isso acontecer, nós estaremos analisando a quantidade de elétrons da última camada de cada um dos átomos. Então aqui eu tenho 3 elétrons, aqui eu tenho 6 elétrons. Por meio da quantidade de elétrons da última camada, você consegue identificar qual átomo vai ser de maior raio e de menor raio. Nesse caso, o cloro ele apresenta 6 elétrons na última camada, enquanto o alumínio apresenta 3 elétrons na última camada. O que é que acontece? Esses 6 elétrons da última camada do cloro vai exercer uma força de atração muito maior com o núcleo do que os 3 elétrons do alumínio, na sua última camada, exercem uma força de atração com o seu núcleo. Por esses 6 elétrons apresentar uma força de atração maior, ocorre uma contração do núcleo com a última camada e esse átomo ele diminui de tamanho. Do mesmo jeito acontece com o alumínio. A contração ela vai existir, porém, nesse caso, a contração ela vai ser menor. Então, o cloro diminui mais a distância entre a última camada e o núcleo, ou seja, vai ter menor raio, enquanto o alumínio diminui, mas não tanto quanto o cloro, ele vai ser o de maior raio. Então, nesse caso aqui, nós temos o raio do alumínio, que vai ser
maior do que o raio do cloro. Definindo o raio atômico, eu consigo também definir a energia de ionização, eletronegatividade e também a eletroafinidade. Essas três propriedades, energia de ionização, eletronegatividade e a afinidade eletrônica, elas são opostas ao raio. Então, se o elemento cloro ele tem o menor raio, enquanto o alumínio tem o maior raio, automaticamente o alumínio vai ter uma menor energia de ionização. Então, a energia de ionização do alumínio ela vai ser menor do que a energia de ionização do cloro. Com relação à eletronegatividade, o que é que vai acontecer? Com relação a essa outra propriedade, que também vai ser o inverso ao raio, então a eletronegatividade do alumínio, ela vai ser menor do que a eletronegatividade do cloro, que vai ser maior. Por que o cloro tem uma eletronegatividade maior? Porque o cloro ele apresenta o menor raio. Quem apresenta o menor raio, automaticamente vai ter a menor eletronegatividade. Ou seja, tendo o menor raio, a atração do núcleo com a última camada ela é maior, automaticamente qualquer átomo de maior raio que se aproximar de um átomo de menor raio acaba perdendo o seu elétron da última camada. E o cloro também apresenta afinidade eletrônica maior. Então, a afinidade eletrônica do cloro ela é maior do que a afinidade eletrônica do alumínio. Pelo cloro ter o menor raio, ele vai ter afinidade eletrônica maior, porque ele vai receber o elétron e ele vai liberar essa energia à medida que ele recebe esse elétron. Então aí estão as propriedades periódicas tanto do alumínio como do próprio cloro, em um exemplo onde os dois átomos apresentam a mesma quantidade de camadas e foi necessário analisar a quantidade de elétrons da última camada, sendo que o que apresentar maior quantidade de elétrons na última camada vai ser aquele que vai ter menor raio atômico, tá certo? E o que tem menor quantidade de elétrons na última camada vai ser aquele que tem maior raio atômico. O nosso segundo exemplo é com o nitrogênio e o fósforo. Os dois elementos são elementos não metais, tá? E nesse caso nós vamos estar analisando as propriedades periódicas tanto do nitrogênio quanto do fósforo. Primeiro passo, distribuição eletrônica. Então, a distribuição eletrônica do nitrogênio, 1s2, 2s2, 2p3, certo? Para o fósforo, eu tenho 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Definindo agora a quantidade de camadas, nós observamos que o nitrogênio ele apresenta duas camadas, enquanto que o fósforo apresenta 3 camadas. Então, camada 1, camada 2, camada 3. Quando isso acontece, onde cada átomo já apresenta quantidades de camadas diferentes, fica fácil para definir quem tem maior ou menor raio. Então, nesse caso aqui, ele tem 2 camadas,
enquanto o fósforo apresenta 3 camadas. Então, quem é que vai ter maior e menor raio? Nós temos aqui o raio do nitrogênio, que vai ser menor do que o raio do fósforo. Lembrando, raio atômico, distância do núcleo até a última camada. Enquanto o nitrogênio tem apenas 2 camadas, o fósforo tem 3 camadas. Então a distância ela já fica visível, porque quem tiver maior quantidade de camadas vai ter maior raio atômico. Definindo o raio atômico, nós passamos para a energia de ionização. Energia de ionização, energia necessária para retirar o elétron da última camada. Então, o átomo que vai precisar de maior energia é aquele que tiver menor raio. E o que vai precisar de menor energia é aquele que vai ter maior raio. Sabendo que é o inverso ao raio atômico, a energia de ionização. Então, a energia de ionização do nitrogênio, ela é maior do que a energia de ionização do fósforo. Após definir a energia de ionização, nós passamos para eletronegatividade, que também é o inverso ao raio. Enquanto que a eletronegatividade do nitrogênio, ela é maior. Por que ela é maior? Porque ele tem menor raio, certo? Do que a eletronegatividade do fósforo. Se o nitrogênio ele tem menor raio, significa que ele vai receber o elétron de quem? Do fósforo. Automaticamente ele vai ter uma maior afinidade eletrônica. Então, tendo maior afinidade eletrônica, o nitrogênio tem maior afinidade eletrônica que o próprio fósforo. Então, aí nós conseguimos também definir as propriedades periódicas que tanto o nitrogênio como o fósforo apresentam no momento em que os dois estabelecem aí uma ligação química. Essas propriedades elas são definidas sempre fazendo uma comparação para entender o comportamento dos dois átomos numa possível ligação química, seja ela uma ligação iônica ou uma ligação covalente, onde na ligação iônica ocorre doação de elétrons, enquanto na ligação covalente ocorre o compartilhamento. Mesmo havendo o compartilhamento, vai sim estar presente essas propriedades periódicas, onde acaba que em uma ligação covalente, por exemplo, eu vou ter sempre um átomo que tem menor raio, maior eletronegatividade, ou pode acontecer que a ligação covalente ela aconteça entre dois elementos iguais. Então, essas propriedades elas vão ficar estabilizadas no caso de quem vai atrair o elétron para si ou quem vai ter maior afinidade eletrônica. Então, é um caso à parte, tá certo? Para finalizar, nós vamos aí analisar os dois últimos átomos, berílio e oxigênio. Primeiro, o que nós precisamos fazer é a distribuição eletrônica. Berílio, número atômico 4. Então, S2, 2S2. Enquanto o oxigênio tem número atômico 6. Então, 1S2, 2S2, 2P4. Berílio, 2 camadas.
enquanto o oxigênio também apresenta duas camadas. Lembrando que esse caso é aquele em que eu preciso analisar a última camada para definir qual vai ser a quantidade de elétrons na última camada, certo? Então, nesse caso aí, nós temos o oxigênio com 6 elétrons e o berílio com 2. Quem tem maior quantidade de elétrons vai estabelecer uma atração maior com o núcleo. E aí ele vai contrair mais o tamanho do átomo, no caso o raio. Quem tem menor quantidade de elétrons vai ter uma atração com o núcleo menor, então a contração ela vai ser menor também e ele vai ter um maior raio. Então nesse caso aqui, o raio do berílio é maior que o raio do oxigênio. Preste atenção, átomos que têm a mesma quantidade de camadas, você não pode achar que aquele que vai ter maior ou menor raio vai ser analisado pelo número atômico. Não, porque se ele tiver a mesma quantidade de camadas, você precisa analisar o que acontece com os elétrons da última camada. Quantidade de camadas iguais, quem tiver maior quantidade de elétrons, vai haver uma contração maior pela força de atração, então o raio do átomo ele vai diminuir. Tá? Aqui eu tenho onde o berílio vai ter um raio maior, porque a quantidade de elétrons é menor, então ele contrai menos. Então ele mantém o raio maior, a energia de ionização do berílio ela é menor que a energia de ionização do oxigênio, certo? E eletronegatividade do berílio ela é menor do que a eletronegatividade do oxigênio, e a afinidade eletrônica do berílio ela é menor do que a afinidade eletrônica do oxigênio. Definir o raio, as outras três propriedades, elas serão o inverso ao raio, tá? Então, galera, finalizamos aqui essa aula. Não esquece de curtir, deixa o seu comentário lá em Química Fácil com Anderson Lisboa, se inscreva no canal e qualquer coisa estaremos à disposição. Forte abraço!